Olá, aqui é Luana Caroline da Silva e o projeto de pesquisa desenvolvido intitulado Estudos em Controladoria, Tópicos Especiais em Gestão Pública, originou o artigo científico que tem como título Aspectos de Convergência da Contabilidade no Setor Público, um enfoque sobre a implantação do sistema de custos segundo a percepção de contadores municipais do Estado de Santa Catarina. A professora orientadora é a professora Fabrícia Silva da Rosa, do Departamento de Ciências Contábeis, Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo do artigo é identificar a percepção de contadores de prefeituras municipais do Estado de Santa Catarina sobre a implantação de um sistema de custos para a administração pública. Assim, o problema desta pesquisa é: qual a percepção de contadores de prefeituras municipais do Estado de Santa Catarina sobre a implantação de um sistema de custos para a administração pública? Para sustentar a pesquisa, o referencial teórico utilizado foram as leis, normas e estudos anteriores que abordam a obrigatoriedade da implantação de um sistema de custos na administração pública. Com relação às normas, tem-se a NBCT 16.2, intitulada de Patrimônio e Sistemas Contábeis, Subsistema de Custos. Ainda tem-se a NBCT 16.11, que trata do Sistema de Informações de Custos no Setor Público. Estas normas apresentam que o sistema de custos é obrigatório aos municípios desde o ano de 2013. Em relação às leis, as primeiras ideias se deram com a Lei 4.320, seguida do Decreto-Lei nº 200, o Decreto 2.829, a Lei Complementar 101 de 2000 e o Decreto 6.976. Quanto aos estudos anteriores, tem-se o estudo de Alonso, com o título Custo no Serviço Público, a pesquisa de Machado e Holanda, intitulada de Diretrizes e Modelo Conceitual de Custos para o Setor Público, a partir da experiência do Governo Federal do Brasil, ainda os estudos de Almeida, Borba e Flores, Martins e, por fim, a pesquisa de Silva, Ventura e Esternacht. No que diz respeito à metodologia de pesquisa, a presente pesquisa se caracteriza como descritiva quanto aos objetivos, como levantamento quanto aos procedimentos e quali-quantitativa quanto à abordagem de pesquisa. Para a análise dos dados, utiliza-se a estatística descritiva e a análise de correspondência. Com relação à amostra, fez-se o contato direto com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE, visto que este possui os endereços eletrônicos dos profissionais da contabilidade que trabalham nas prefeituras municipais e autorizou a utilização dos e-mails. A coleta dos dados foi realizada mediante a aplicação de questionário com os contadores municipais. O questionário foi elaborado no Google Docs e encaminhado via e-mail para as 295 prefeituras do Estado de Santa Catarina, as quais são responsáveis pela gestão pública. O período de coleta foi de 25 de maio a 12 de julho de 2015, tendo um total de 97 respondentes. O questionário é composto por 3 blocos: caracterização do respondente, conhecimentos sobre o processo de implementação das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBCs, utilidade do subsistema de custos, ambos adaptados do estudo de Silva Filho et al. 2011. Então, na descrição e análise dos resultados, o primeiro bloco do questionário diz respeito às características dos respondentes e traçou exclusivamente o município de atuação do profissional contábil, o seu nível de formação acadêmica e o tempo de experiência que possui na área pública. Na tabela 1, podemos observar que 63% dos respondentes possuem especialização, seguido de graduação com 31%. Quanto ao tempo de experiência na área pública, podemos observar no gráfico 1 que 47 respondentes possuem mais de 15 anos de experiência na área pública e apenas um respondente tem menos de 1 ano de experiência. No segundo bloco do questionário, buscou-se identificar o nível de conhecimento dos respondentes sobre o processo de implementação das NBC por meio da aplicação de 5 perguntas. O seu nível de conhecimento sobre a implementação das normas brasileiras, se já participou de algum evento a respeito das normas brasileiras, se acredita que a convergência internacional no setor público resulta em benefícios para a administração pública, o seu nível de conhecimento sobre o subsistema de custos e se já implementou um sistema de custos no município que presta serviço. Quanto ao nível de conhecimento sobre o subsistema de custos, podemos observar na tabela que 80% dos contadores questionados são apenas iniciantes ou não possuem conhecimento de tal fato, o que pode estar relacionado a fatores como ser recente a necessidade de implantar o subsistema de custos, a falta de treinamento e até mesmo devido à visão da própria organização. Quando questionados se já implementaram um sistema de custos nos municípios em que prestam serviço,
pode-se verificar que, apesar da obrigatoriedade em leis e outros normativos, na maioria das prefeituras municipais desta pesquisa não existe uma rotina de apurar custos, ou seja, apenas uma prefeitura já implementou um sistema de custos e 14 prefeituras estão em processo de implementação. Quanto ao terceiro e último bloco do questionário, onde questionou-se a utilidade do sistema de custos, pode-se concluir que, na percepção dos 97 respondentes dos questionamentos desta pesquisa, é importante a implementação dos sistemas de custos nas prefeituras municipais e que os mesmos são úteis ou muito úteis para o planejamento orçamentário, servindo como instrumento de controle da gestão municipal, de avaliação de desempenho e tomada de decisões gerenciais. Apontam também que os sistemas de custos servem como meio de transparência quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos dos programas do governo. A análise estatística, análise de correspondência, demonstrou que, apesar do nível baixo de implantação, uma prefeitura, os respondentes com conhecimentos avançados demonstram importância na implantação dos sistemas de custos nas prefeituras. Com isso, pode-se inferir que o aumento do nível de experiência e conhecimento pode auxiliar o aumento da implantação dos sistemas de custos. Como conclusão, constatou-se que a percepção de contadores de prefeituras municipais catarinenses quanto à implantação de um sistema de custos para a administração pública é positiva, pois reconhece sua utilidade tanto no planejamento orçamentário quanto nas demais fases de atuação da administração pública, como na tomada de decisões e a busca pela transparência. Desta forma, os contadores municipais reconhecem a importância da apuração dos custos na administração pública. No entanto, apenas uma prefeitura municipal possui um sistema de contabilidade de custos e 14 estão implantando. Para dúvidas ou sugestões, deixo aqui nosso contato.